passamos para a segunda-feira, onde nós vamos recordar o chamado de Abraão. É muito interessante, eu tive a oportunidade de reler um pouquinho essa história que aparece aqui no Gênesis 12, também ver os comentários da lição e algumas outras fontes, mais especialmente o comentário bíblico adventista. E é muito interessante dizer, antes de qualquer coisa, que o chamado que Deus fez a Abraão não é por acaso, ele está construído em cima de algumas premissas muito interessantes. Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus, na região da Babilônia, um pouco ao sul de Babilônia. E ele é chamado dali. Babilônia tornou-se o símbolo de tudo aquilo que representava a oposição a Deus. Deus chama Abraão deste lugar, pede que ele saia dali para uma terra que seria mostrada a ele, a fim de que, a partir de Abraão, ele criasse e formasse uma nação. E este chamado está descrito no capítulo 12, e eu relembro aqui com vocês. Então Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui eu vou pedir para a produção colocar agora o verso 2 e o verso 3. São dois versos maravilhosos que falam muito ao nosso coração. Verso 2 primeiro: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se nós voltarmos aqui para o capítulo 11, o verso 4, olha o que disseram entre si os construtores da Torre de Babel: vinde, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha que coisa interessante. Eles queriam ter celebridade no nome. Deus disse a Abraão: sai dessa gente que busca por si mesma celebridade para o nome. Vem, eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer de você, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Deus, então, ele dá estas palavras a Abraão, e são muito significativas quando entendemos esse contexto, não é? E esta foi a primeira revelação divina a Abraão registrada na Bíblia. Embora, quando a gente lê o discurso de Estevão perante o Sinédrio, que está registrado no capítulo 7 de Atos, Estevão menciona que Deus tivesse conversado com Abraão antes, quando ele estava em Ur. Aqui, ao que tudo indica, este registro do capítulo 12, ele termina aqui no verso 4, dizendo que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Harã, então, ele faz um movimento de Ur para Harã, e depois de Harã, após a morte do seu pai, ele vai para o sul. Então, tudo indica que essa referência lá de Estevão é ainda quando Abraão está em Ur dos Caldeus. Esta palavra, esses versos iniciais, eles são compostos de 3 elementos muito importantes: uma ordem, uma promessa e uma bênção. Olha essa sequência. Deus dá uma ordem, Deus faz uma promessa e Deus promete e Deus oferece bênçãos. E aqui nós encontramos as expressões: de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa métrica, ordem, promessa, bênção, ela continua válida para nós hoje. Quando Deus nos dá uma ordem: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus não dá só ordem, Ele faz uma promessa. Ele promete, Ele tem promessas, e Ele abençoa aqueles que acatam, que aceitam, que obedecem. Ordem, promessa, bênção. Que tripé precioso, que tripé maravilhoso. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a duvidar, a descrer, a não pôr em prática, a desobedecer às ordens de Deus, porque acreditamos em coisas melhores. Mas todo mandamento, toda instituição divina, toda ordem divina vem nesta métrica: ordem, promessa, bênção. Ordem, promessa, bênção. Deus pretendia
que Abraão se transformasse numa nação diferente, completamente diferente daqueles povos, daquelas nações. Esta nova nação, por meio da qual Deus queria formar através de Abraão, não deveria ter um rei. Deus seria o seu próprio rei. Deus queria mostrar para a humanidade, quando a humanidade retorna para o Criador, Deus queria mostrar como Ele pode abençoar, como Ele pode fazer deste povo que o aceita, que o ama, que o obedece, como Ele pode fazer um povo próspero, um povo abençoado. Quando lemos em Deuteronômio 4, 5 a 9, nós vamos ver que já quando o povo estava praticamente ali no limite da terra prometida, depois de tanto tempo passado, depois do tempo de Abraão ter peregrinado, descido para o Egito, voltado para Hebrom, depois a descida de Jacó com a sua casa. Então, quando o povo está nas portas de Canaã, Moisés faz aqui deixa algumas palavras registradas. Eu quero abrir aqui em Deuteronômio 4, e eu vou pedir para a produção projetar aqui um texto, colocar os caracteres de um texto, mas antes, o texto, verso 7, Moisés registra a seguinte fala: que grande nação há que tenha deuses tão chegados, ou seja, que grande nação tem um Deus tão próximo de si como eu sou do meu povo? Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos? Tão somente, diz aqui a palavra de Deus, verso 9, guarda-te a ti mesmo e não te esqueças daquilo que os teus olhos viram. Eu vou pedir para produção projetar aqui, colocar os caracteres do verso 6 do capítulo 4 de Deuteronômio, onde nós vamos encontrar o seguinte: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será os mandamentos e estatutos, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses assuntos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Quando, por meio da obediência do povo de Israel, cumprimento da ordem, o cumprimento das promessas e as bênçãos recebidas, o povo diria: esse é grande povo, esse realmente é um grande povo. Eu gosto de Zacarias, irmãos, quando o profeta Zacarias, deixa eu aqui verificar o texto em que ele aparece aqui, eu anotei aqui, Zacarias 8, 23, ele vai dizer que isso na condição pós-exílio, né? Depois de todos os pecados, cativeiro, que 10 homens pegariam no manto de um judeu. Eu não posso deixar você, eu tenho que saber quem é esse Deus. Esse era o propósito de Deus. A gente vai voltar a esse conceito na lição da quinta-feira, Luz para os Gentios. Sim, irmãos, o chamado que Deus fez a Abraão para sair de Babilônia é o chamado que Ele nos faz hoje também. Esse será o grande chamado que Deus vai fazer no final dos tempos. Mas Babilônia hoje para nós pode ter também um significado de que governo nós estamos aceitando. O governo de Deus ou o governo da Babilônia, tudo que simboliza oposição, revolta, contrariedade em relação aos planos de Deus. Para a gente pensar, para nós pensarmos acerca desta condição atual nossa. Agora, não era mais Abraão isolado, peregrinando numa terra. Agora era o povo, uma nação testemunhando. Irmãos, Deus nos chama para ser luz, Deus nos chama para testemunhar. Às vezes eu estou na condição de Abraão, testemunhando sozinho, às vezes eu estou na condição de povo, de igreja, testemunhando em congregação, em comunidade, seja como for. Que Deus nos abençoe, que nossa vida, eu fico pensando nos milhares de irmãos que vivem a sua vida profissional, estudando, trabalhando, morando, e que cada dia eles convivem com pessoas que não partilham da nossa fé. Eles são peregrinos como Abraão, erigindo altares. Você pode fazer do seu escritório, da sua local de trabalho, você pode fazer um altar daquele lugar, pode testemunhar, pode demonstrar para as pessoas com quem você convive, a quem você serve. Assim como deve ser
a nossa casa e devem ser as nossas igrejas. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.